Saudações, irmãos. Nós vamos dar início a mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje o texto que se encontra em Atos, capítulo 5, os versos de 1 a 11. Lembrando que essa mensagem é baseada na revista Andar Segundo o Espírito, da editora Angular. Ok? Então, farei a leitura dos versos 5, do capítulo 5, versos de 1 a 11 do livro de Atos. Você acompanha em sua Bíblia, a Palavra de Deus que diz assim: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então, disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentistes ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentasse no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Perguntou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto ao marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos. Vamos orar. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz, que nós podemos ler nesse momento e meditar nela. Fala ao nosso coração, instrua-nos conforme a tua soberana vontade, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Se conosco, precisamos de ti, em nome de Jesus que oramos. Amém. Bom, compromisso com o corpo de Cristo, né? É o tema da mensagem de hoje. O livro de Atos registra o início da igreja primitiva, seu fortalecimento como comunidade e sua trajetória missionária. Em seus 4 primeiros capítulos, mais especificamente, ela descreve a unidade, a força da comunidade no projeto da proclamação do reino de Deus. O episódio de Ananias e Safira começa a mostrar que nem tudo são flores. Desde a sua formação, a igreja esteve envolvida com conflitos de várias ordens, e por ser uma instituição humana, não seria diferente. Ao relatar os conflitos, o autor de Atos quer ajudar a comunidade leitora, para mim, para você, na resolução das suas próprias dificuldades. Então, o trecho, a descrição do início da igreja, ela vem para mostrar para nós tanto o desenvolvimento da igreja, o passo a passo da comunhão com Deus, do crescimento espiritual, como também a existência de conflitos, de problemas que às vezes vêm das perseguições, dos conflitos internos, como, por exemplo, a pregação aos gentios, que é discutido naquele primeiro concílio da igreja, ali, o concílio de Jerusalém. Então, assim, há vários momentos em que se registram conflitos ou algum tipo de problema dentro da igreja. Nesse caso em específico, Atos 5, de 1 a 11, relata o episódio que ocorreu dentro da comunidade cristã e nos ajuda a refletir sobre a responsabilidade que assumimos quando optamos por seguir a Cristo. Então, esse ensino de Ananias e Safira, ele vem a trazer para nós essa reflexão sobre o compromisso que nós assumimos diante de Deus quando nós professamos Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida. Então, ser cristão não é só assumir um nome cristão, começar a frequentar a igreja, mas é assumir um compromisso diante de Deus. Esse compromisso, ele não é um compromisso de aparência, mas é um compromisso de trabalho, de serviço, de testemunho, de envolvimento com a obra do Senhor. Por isso que o cristianismo não pode ser vivido de maneira isolada, A gente tem que buscar sempre a vivência em comunidade, para que nosso trabalho possa ser bem feito, para que possamos ter êxito naquilo que fazemos de uma maneira mais prática, ou efetiva. É claro que sozinho podemos trabalhar, há momentos para isso, mas não deve ser uma coisa que nós buscamos na nossa vida. Pode acontecer de termos que fazer um trabalho solo, vamos dizer, por exemplo, um trabalho missionário, num lugar onde não há cristãos. Mas o que o missionário faz ali dentro? Ele leva o amor de Deus para as pessoas, para reunir as pessoas em comunidade e poder caminhar junto comunitariamente para que se espalhe com mais força o Evangelho de Cristo.
Então nossa vida é sempre buscando a vida, a fidelidade ao Senhor, mas também a vivência comunitária. Então há alguns compromissos que nós assumimos, né? Hoje nós vamos ver algumas questões relacionadas a esses compromissos. Então, entendendo um pouco o contexto do que aconteceu aqui, esse relato está antecedido por dois outros que relacionam-se diretamente com ele. O primeiro está lá em Atos 4, do 32 ao 35, que diz assim: a multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente seu nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, quando os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Que explica, então, esse texto explica, então, a radical relação de solidariedade e comunhão assumida pelos cristãos na igreja primitiva. Então, o primeiro momento, né, e aqui não vou falar assim, o primeiro momento da igreja primitiva, há esse sentimento muito grande, né, de comunhão, de abnegação, e o povo começa, então, a vender tudo, a ter tudo em comum, a ter um estilo de vida diferente. Então, essa é a primeira questão, é o primeiro texto que se relaciona com esse. Então, entenda isso. Ananias e Safira tem inserido nesse contexto primeiro da igreja, onde o povo estava fazendo isso de livre e espontânea vontade. O segundo texto que relaciona-se com esse também está nos versículos que seguem, 36 e 37. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então você tinha esse sentimento, ainda tinha o testemunho de João Batista, de Barnabé, que tinha também essa abnegação, né, que tinha um campo e vende esse campo e entrega o valor para a igreja. Então, tudo isso estava na mente, no coração, tudo isso estava ali no conhecimento, né, que antecede o texto de Ananias e Safira. Nesses dois episódios, então, destaca-se a abnegação, o desprendimento, o compromisso e a responsabilidade com o bem-estar da comunidade. Tais características não estão presentes na experiência de Ananias e Safira com a comunidade. Então, assim, eles tinham a noção daquilo que resultava depois que a pessoa tinha essa atitude abnegada, mas no coração deles não tinha essa disposição para ter essa abnegação que estava sendo praticada naquela época. Suas atitudes denunciavam, então, uma vivência parcial da fé, que se sustentava por meio das aparências. Eles faziam parte da comunidade, mas não agiam sinceramente com ela. E deixar bem claro isso, não quer dizer que eles eram obrigados a vender os seus bens e entregar para a comunidade. Nós vamos ver isso mais para frente. Não é isso. A questão é que eles se sentiam confortáveis em criar algo que gerasse neles uma aparência de uma santidade, uma abnegação, ou de uma prática de santidade e abnegação, que na verdade eles não tinham disposição para fazer. Então, não ter disposição para fazer não era o pecado. Eles não precisavam fazer isso. Eles podiam ter servido ao Senhor de outras maneiras. O problema estava neles se sentirem confortáveis de criar uma aparência, de criar um estereótipo com relação a eles, né? Mesmo que seja em cima de uma mentira, e para que eles pudessem viver daquele estereótipo, daquilo que eles teriam construído. Ali está o pecado, ali está o problema. Eles queriam enganar, como se tentassem enganar a Deus para receber da parte de Deus a bênção, o galardão referente àquela abnegação tão grande que as pessoas estavam tendo. Então essa característica, né, na vida de Ananias e Safira é algo marcante que deve chamar a nossa atenção. Ao verem as necessidades da comunidade, então, e o comportamento abnegado de muitos cristãos, o casal almejou então aquele status de piedade, de admiração, mas não estavam dispostos a agir da mesma maneira. Eles então venderam todo o terreno que tinham e retiveram parte do valor, mas anunciaram que estavam entregando tudo para a igreja. Eu repito, né? Teria algum problema se não tivesse feito isso? Não teria. Mas o problema está na mentira, de ter guardado um valor e falado, não, eu vendi o campo, portanto, eu vendi o campo por 10 mil reais, mas na verdade, eu vendi por 15 e guardei 5, né? Aí falou, eu vendi por 10, estou dando 10, estou dando tudo aquilo
que eu recebi. Então, aí está a mentira que eles praticaram, que desagradou profundamente a Deus. O versículo 4, Pedro ainda destaca esse ponto em específico, né? Quando ele diz: conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentasse no coração esse desígnio? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Então Pedro destaca a liberdade que aquele casal tinha de não assumir o compromisso de partilhar os bens. A mentira de Ananias e Safira os matou e os separou de Deus e da comunidade. A morte de Ananias e Safira tornou-se um episódio, portanto, instrutivo. O casal queria o título de piedade e o reconhecimento que a igreja estava tendo, mas o projeto de Cristo era mais do que aparências. E se manter nesse projeto exigia integridade e a entrega total do coração, o que não houve naquele casal. Quando pensamos de uma maneira prática na nossa vida essa questão, a gente precisa entender que é isso que Deus quer de nós. Ele não quer de você uma aparência cristã, ele quer que você seja um cristão em espírito e em verdade. Não basta você ser um frequentador de igreja. Não basta você sair por aí falando que foi batizado na igreja tal e carrega consigo o nome de cristão, de presbiteriano, de batista, de assembleano, de evangélico. Não. Deus quer que você seja um cristão em espírito e em verdade. Isso significa uma transformação em todas as atitudes da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. No relacionamento em casa, no relacionamento interpessoal de maneira geral. Então nós temos que ter uma mudança séria e sincera na nossa vida. Por isso que quando Ananias e Safira proferem aquela mentira, expunha do coração deles para Deus, um coração que ainda não havia sido quebrantado por Deus, ainda não havia tido a conversão sincera. Porque eles se alegraram com a aparência, estavam dispostos a fazer um sacrifício em prol daquela aparência, mas na prática eles não eram cristãos de fato. E aí é uma coisa interessante observar, porque quando você olha de uma maneira estritamente humana para aquilo que Ananias e Safira fez, sem esse conhecimento que nós temos pela palavra de Deus, divino, né, de que eles estavam mentindo, para todos os efeitos, eles se tornam pessoas conhecidas, pessoas admiráveis pelo que eles haviam feito. Então, assim, eles eram pessoas boas, que venderam os bens para dar, para distribuir, que colocou o dinheiro lá para ser feito como todo mundo fez, que estavam talvez ele frequentando aquele ambiente, que estavam ouvindo provavelmente as mensagens. Então, de uma maneira apenas de aparência, eles eram cristãos muito bons, fiéis, íntegros, responsáveis, mas o coração deles ainda não havia sido transformado por Deus. Então, repare que as aparências, elas são coisas que são muito sérias na nossa vida. A gente tem que tomar cuidado com isso. Porque quando a gente fala de aparência, né, aquilo que as pessoas veem de nós, a gente não pode estar manipulando isso e achando que está tudo bem. A gente tem que ter um só jeito de viver, né? Nosso jeito de viver deve ser um só dentro de casa, fora de casa, no trabalho, onde quer que estiver. Então, onde quer que a pessoa nos encontrar, ela tem que encontrar a mesma pessoa. Então, se é o Zé das Couves, ele tem que ser o Zé das Couves em todos os lugares. Não tem que chegar no momento e ouvir da pessoa falando assim, não, porque, rapaz, eu quase não te reconheci, eu nunca tinha visto você fazer esse tipo de coisa. Se alguém algum dia vira para você e fala esse tipo de coisa para você, no sentido negativo, então quer dizer que você está, talvez, tenha criado uma aparência que na prática não condiz com quem você é. A gente precisa corrigir isso. A vida cristã não pode ter esse desnível, não pode ter essa diferença. Aquilo que nós somos internamente, no nosso íntimo, no nosso relacionamento com Deus, deve ser aquilo que nós somos externamente no nosso relacionamento com as pessoas. Então não pode ter essa diferença. Esse episódio então foi significativo para a vida da igreja nascente. Ela apontou a importância de se manter a integridade, em verdade diante de Deus e do seu projeto missionário. Amor ao dinheiro, a falta de confiança na provisão divina e na fidelidade e a infidelidade, né, à vida comunitária, levaram Ananias e Safira a confiar desconfiando. Eles venderam o terreno, mas não entregaram todo o dinheiro. O Evangelho sempre coloca em xeque a nossa relação de apego, por exemplo, ao dinheiro. A fidelidade aos dízimos e ofertas revela a nossa gratidão a Deus e a nossa relação com o dinheiro. Aqui só para refletir sobre a questão financeira, né? Quer dizer, se eles estavam dispostos a vender as coisas, por que eles não quiseram entregar o dinheiro todo? Será que era um medo de que fosse faltar? Será que era o problema deles? Por que eles tinham que guardar aquele dinheiro? O que estava na mente e no coração deles? Assim,
A gente não tem como descrever isso com exatidão, a Bíblia não fala. Mas fica uma aparência, né, para nós de que realmente havia um apego ao dinheiro, talvez uma falta de confiança em Deus. Por que eles precisavam guardar aquele dinheiro? Se eles queriam todo o dinheiro, eles simplesmente não venderiam o campo. Mas eles estavam dispostos a vender, eles preferiam a aparência, né, aquela imagem de piedosos que era exaltada ali naquele primeiro momento. Então eles queriam aquela imagem, mas guardaram o dinheiro. Então será que era uma desconfiança? Era uma falta de fé? O que havia ali de problema? Às vezes nós agimos assim na nossa vida com Deus, né? A gente confia desconfiando, a gente crê que Deus supre as nossas necessidades, mas na prática, quando a coisa começa a apertar, a gente duvida e quer buscar outros meios de resolver isso, né? Então a gente parte, não, vou fazer uma aposta, vou procurar um agiota e vou dar um jeito, porque eu tenho medo de não ter aquilo que comer. É claro que há dentro disso também a perspectiva da nossa responsabilidade, que Deus nos dá sabedoria para uma boa administração das nossas finanças. Então, uma má administração, quando você peca nesse sentido, né, de você agir ou gastar além daquilo que você tem, de maneira irresponsável, demonstrando uma falta de cuidado com a sua vida e com a sua família, gera também consequências. Mas, pensando no cenário normal, nós precisamos entender e aprender a confiar em Deus suprindo as nossas necessidades. Ao fazer tão parte da comunidade, aquele casal anunciava que o reino de Deus era a prioridade na vida deles. Mas eles mentem, né, almejando a popularidade e o dinheiro, demonstrando que a prática isso não era verdade. Então eles se tornaram cristãos, faziam parte daquele grupo que servia a Cristo como Senhor e Salvador. Eles sumiram aquela figura, né, aquele nome, aquela imagem, mas na prática eles não assumiram a postura de cristão. Então, quer por fraqueza, indiferença, insegurança ou outros motivos que sejam, a omissão em fazer e viver o trabalho do Senhor pode até ser uma saída para fugir dos enfrentamentos, mas não é a correta. Nem é que Deus espera de nós, né? Lá em Mateus 5, 10 a 12, ele fala sobre isso. Assumir o reino é assumir, portanto, uma posição. Atos 4, 20 vai dizer para a gente: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Essa é a postura que nós temos que ter diante da vida com Deus. Essa coceira de falar assim, eu não posso deixar de falar daquilo que transformou minha vida, do amor de Deus em Cristo Jesus. Portanto, nós devemos nos comprometer integralmente com a igreja. Isso significa, com a igreja que eu falo, a igreja de Cristo, né? Não necessariamente uma denominação específica, mas é a igreja de Cristo. Que a igreja, quando você fala comprometer-se com a igreja de Cristo, nós estamos falando que não é que a igreja salva, quem salva é Jesus. Mas uma vez que nós somos salvos pela graça remidora de Cristo Jesus, nós nos comprometemos com o trabalho da igreja. Lembra, nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo. Isso não é à toa. Nós somos parte, pensa no funcionamento do corpo humano. Cada parte do corpo humano, ela cumpre uma função específica. Se você é parte de um corpo, você cumpre uma função específica no reino de Deus. Então a vida com Deus está implícito o trabalho. A preguiça chega a ser um pecado. A Bíblia vai falar, vai ter com a formiga ou o preguiçoso, mostrando a vida do cristão, ela é uma vida de trabalho, não é de preguiça, de leseira, de ficar parado, olhando a banda passar e não fazer nada. Não, trabalho. E esse trabalho, para que ele seja realizado dentro dos propósitos, dos princípios do Senhor, ele precisa estar envolvido, inserido com a igreja de Cristo, que é o corpo que caminha, que anda, cujo cabeça é Jesus. Então ele direciona a atitude do corpo para que o evangelismo seja feito na cidade, no município, no bairro, para que seja feito a pregação do evangelho da maneira correta, para que a igreja se fortaleça, para que cresça, para que faça diferença onde quer que estiver. Esse volume, esse trabalho encabeçado por Cristo, ele é desenvolvido pela igreja. Às vezes, como eu disse, às vezes vai um separado lá longe fazer um trabalho diferente, mas ele não está desligado do corpo. Aqui está quem sustenta em oração, financeiramente. E depois aquela comunidade cresce lá, se tornando um membro mais alongado, que vai até um lugar mais distante para poder fazer o trabalho do Senhor ali naquele lugar. Então nós vivemos comunitariamente. Então nos comprometemos, quando nos tornamos cristãos, com a igreja de Cristo. Isso significa
rever as nossas posições e omissões diante da vida. Em Cristo encontramos força para superar nossas limitações e, em sua graça, a coragem para mudar e seguir em frente, buscando o aperfeiçoamento do nosso caráter à luz de valores evangélicos. Então nós precisamos viver essa realidade na nossa vida, de integração, de disposição para o trabalho, mas também de integralidade nas nossas atitudes. Sou cristão em espírito e em verdade. As minhas atitudes são transformadas por Cristo. Passo a viver, como aquele livro fala sobre isso, né? Em seus passos que faria Jesus. Então eu passo a viver considerando em todas as áreas da minha vida aquilo que Jesus faria em meu lugar. Mas para isso eu preciso ter um amplo conhecimento da palavra de Deus, para poder saber na prática como eu me porto como um cristão nos mais variados ambientes que frequento e nas mais variadas situações que eu vou vivenciar ao longo da minha vida. Então ser cristão significa muito mais do que a aparência, mas ele tem que ser uma realidade em espírito e em verdade. É bobagem você querer fazer uma coisa para poder parecer que você é piedoso, parecer que você trabalha, parecer que você está fazendo alguma coisa. Não faça isso de aparência. Não busque aparência, não se alimente da aparência, mas busque trabalhar para o Senhor, mesmo que ninguém veja trabalhando. Que tenha como filosofia de vida que tu cresça, Senhor, para que eu diminua, para que tu cresça, Senhor. Ou seja, não importa se eu nunca serei reconhecido pelo trabalho que eu fiz, não importa que Cristo seja reconhecido diante do trabalho que eu fiz. E as pessoas possam saber e professar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Concluindo, meus irmãos, o desastre dessa história nos aponta que o bem comum é mais importante que a satisfação individual e que o posicionamento pessoal em prol da justiça deve prevalecer em relação à omissão. Ananias e Safira, em sua relação deturpada com o dinheiro, promovem mentiras. Precisamos ter cuidado para não agir como eles, pois às vezes acreditamos ser o certo, fazemos qualquer coisa para nos proteger. Passamos dos limites e acabamos sendo instrumentos de morte na vida das outras pessoas. Não há nada que fique oculto aos olhos de Deus. Duras palavras são estas, né? Mas são também libertadoras, porque abrem a possibilidade de arrependimento, confissão, mudança de comportamento. Então, não adianta começarmos bem e não persistirmos nas escolhas certas. O desafio de ser cristão se apresenta diariamente e as escolhas entre a vida e a morte se dão a todo momento. Onde buscar o auxílio para permanecer firme? A graça divina, portanto, nos capacita, é em Deus. Ela nos capacita, nos perdoa e nos orienta nesse processo. E essas escolhas se tornam exercícios diários da dependência da graça de Deus na nossa vida. Então, escolhas entre o certo e o errado sempre deverão ser tomadas ao longo da nossa vida. E o nosso posicionamento íntegro diante do Senhor deve ser sempre um posicionamento cristão que busca a semelhança de Cristo nas atitudes, nos princípios, na filosofia de vida, nas respostas que damos e até nas perguntas que fazemos. Então, buscar sempre a centralidade de Cristo na nossa vida. E na dependência da graça de Deus, temos um posicionamento firme, correto, íntegro e coerente com a vida com Deus. Que Deus nos ajude e nos abençoe a aprender com Ananias e Safira que as aparências elas podem ter um efeito momentâneo até agradável, mas elas são mentira, e a mentira desagrada a Deus. Então, quando você tenta trabalhar apenas exclusivamente a aparência na sua vida com Deus, além de você estar se enganando e enganando as pessoas, você está mentindo para Deus, e isso traz consequências. Então, que você possa abrir mão disso, abandonar isso. Se você quer ter a alegria das bênçãos de que é servir a Deus, faça isso em espírito e em verdade. Faça isso com dedicação, com zelo, com vigor e com integridade, para que você de fato seja abençoado por Deus e bênção na vida daqueles à nossa volta. Possamos ter essa reflexão como uma realidade importante e marcante na nossa vida. Possamos olhar para nós e ver onde que nós estamos falhando nesse processo. Corrigir o que precisa ser corrigido para viver para a glória do Senhor. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu dia. Nós vamos fazer uma oração para encerrar esse momento de estudo da Palavra de Deus. Senhor Deus, te agradecemos pela Tua Palavra que é viva e eficaz, pelo Teu cuidado para conosco, pelo Teu amor que é sem medida derramado sobre nós. Agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos dá um exemplo, ó Pai, de Ananias e Safira, um exemplo do que não fazer, mas nesse exemplo, ó Pai, nós aprendemos, ó Deus, lições importantes para a nossa vida.
Precisamos viver integralmente e agir com integridade na vida com o Senhor. Mas, Pai, ajuda-nos, ó Pai, a expurgar aquelas atitudes que são apenas de fachada, de aparência da nossa vida. E que possamos revestir-nos, ó Pai, do Teu Santo Espírito, para que dia a dia possamos viver de maneira prática e íntegra os princípios e valores do Teu reino. Que não sejam apenas aparência, mas sejam aquilo que realmente nós somos, em espírito e em verdade. Que possamos viver para a glória do Teu santo nome, sermos trabalhadores fiéis da Tua seara e servos fiéis ao serviço do Senhor para a glória do Teu santo nome. Abençoa-nos nesse dia, guarda e proteja as nossas vidas. Oração fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Bom dia. Até a próxima com a graça de Cristo Jesus.